Vicky Naratuck vive na cidade americana de Tacoma, no estado de Washington, e é cega desde que nasceu. Ela diz ter se visto pela primeira vez enquanto estava morta. Eu estive num acidente de carro muito grave. Tive um traumatismo craniano, machuquei meu pescoço, minhas costas, minha perna. Estive morta por 4 minutos. Olá, no Mistérios de hoje nós vamos discutir as experiências de quase morte. E para falar sobre isso eu recebo nos estúdios da TV Mundo Maior Márcia Cobeiro, que é parapsicóloga e diretora do Instituto Padre Quevedo de Parapsicologia, e Norberto Gavioli, que é tecnólogo e pesquisador espírita. Norberto, vou começar contigo hoje. Como o Espiritismo vê a experiência de quase morte? Um fato, vamos dizer, normal, em que o indivíduo, ao se aproximar da morte ou ser constatado que ele morreu, como a atividade espiritual continua ativa, ele vivencia tudo aquilo que estava vivenciando ou outras coisas. Para nós espíritas é um fato normal, porque o espírito não cessa nunca a sua atividade pensante. Márcia, como que a parapsicologia enxerga esse fenômeno? Poderia adiantar e falar que é uma alucinação? A ciência parapsicológica pega o EQM, é experiência no quase morte. Então, não é que a pessoa morreu, foi para o além e voltou. Essa pessoa estava em coma, estava num estado alterado de consciência, ou teve uma parada cardíaca, e daí é feito reanimação. Morte é eletroencefalograma plano, é parada de atividade cerebral, não é parada cardíaca. Então, esses relatos, né, de pessoas no quase morte ainda estão vivas. Não importa se vida vegetativa, se em coma, mas ainda estão vivas. E não gosto muito da palavra alucinação, não, porque popularmente tem uma conotação meio pejorativa. Mas sim, num momento de emotivo, né, em que a pessoa, de uma maneira, ela sabe que ela tem a hipótese, a possibilidade muito grande de morrer, é como se ela pudesse fazer um balanço da sua vida. Então, por um momento, ela projeta, ela imagina como que será a vida dela depois da morte. Então, se ela é católica, ela vai ter experiências de ter visto Deus sentado lá no seu trono, com os arcanjos, né? Os querubins com as suas trombetas, pessoas, seus familiares que já morreram, que estão lá com Deus, vão ver alguns santos. Outros que têm outra crença vão ver um túnel muito comprido, que ele tem que atravessar, que ele tem que fazer essa passagem, e vai falar do mundo de trevas, do mundo de luz, dos espíritos muito desenvolvidos, dos espíritos poucos desenvolvidos. Então, a gente vai ver que mesmo no EQM, o que está se projetando é a crença da pessoa que ainda está viva. Se ela é católica, ela projeta a crença do católico. Se ela é espírita, ela projeta a crença do espírita. Se ela é budista, ela vai projetar a crença do budista. Prefiro projeções da imaginação do que o termo alucinação. Se daria dessa forma mesmo, Norberto? Sim, pode ser aceito dessa forma. O indivíduo, no estado de quase morte, não houve o desligamento completo. E quando nós estudamos o fenômeno do desligamento do corpo físico versus a morte, vamos assim dizer, há relatos de que o indivíduo, pós-morte, ele sente tudo o que acontece com ele quando ele está lá no caixão, os vermes comendo ele, as bactérias se desenvolvendo, porque ali tem um banquete, né? Perdeu o equilíbrio, então as bactérias estão deitando e rolando. Filhos, netos, bisnetos, tataranetos, a procriação infinita de bactérias, enquanto houver matéria para eles se alimentarem. E há relatos dos indivíduos dizendo que sentem aquele comichão
pós o desencarne. Então, duas coisas. Uma é quase morte e outra é pós-morte mesmo. Márcia, pelo que eu entendi, então as visões fazem parte do repertório da pessoa. E no caso de cegos, a gente tem relatos de pessoas que na experiência de quase morte enxergaram algumas coisas. Como explicar isso? Porque nós já falamos aqui em outros programas das faculdades parapsicológicas. A minha visão é um obstáculo, a minha não visão, né? Quer dizer, a minha cegueira é um obstáculo para a minha visão retiniana. Mas eu capto outros estímulos através dos meus sentidos, do tato, da audição, do olfato. Então, eu posso tocar uma pessoa, assim eu aprendo qual é a diferença do homem e da mulher. Eu sei se a pessoa tem um nariz mais alongado ou menos alongado. Então, não é tão raro assim que mesmo em vida um cego seja capaz de descrever e aprender a associar aquilo que pelo toque, né, ele sente que é arredondado, com o conceito que alguém transmite para ele, que isso se chama esfera. Então, maçã tem formato de esfera. Então, pelo que ele apalpa, ele consegue com que o cérebro, juntando diversos elementos, crie uma imagem, ou algo semelhante a uma imagem. Sim. Norberto, nós temos relatos de ateus também, que depois que passaram pela experiência de quase morte, tornaram-se mais espiritualizados. Tiveram uma curiosidade de pesquisar sobre isso. Seria um chamado para o espiritismo? A gente já volta. O Mundo Maior Repórter já se tornou a maior série de documentários espíritas da atualidade. Por isso, preparamos para você o DVD Mundo Maior Repórter, edição especial volume 1, com 3 edições do programa. Mortes coletivas. Esses irmãos que passaram por essas grandes tragédias, eles são socorridos imediatamente. O Evangelho segundo o Espiritismo. Esclarece o ensinamento do Cristo, porque Jesus não pôde falar tudo que queria falar na época. E depressão. É preciso ter uma vida simples, é preciso necessitar de muito pouco. Há uns anos atrás eu li uma frase maravilhosa do Emmanuel, não lembro de qual dos livros dele, em que ele dizia o seguinte: rico é aquele que tem poucas necessidades. O que a doutrina dos espíritos nos falam sobre esses temas? Adquira através do site mundomaior.com.br ou pelo telefone 11 4964 4700.